As obras de arte produzidas durante o período do Renascimento cultural na Europa possuem algumas características marcantes. Quais são elas? Em primeiro lugar, muitas das obras de arte produzidas naquele período retratavam a nudez humana. Para você retratar a nudez humana na época, os artistas se valiam de uma série de conhecimentos a respeito do corpo humano. Isso porque no período do Renascimento cultural, os estudos de anatomia, inclusive estudos feitos a partir da dissecação de cadáveres, se tornaram cada vez mais comuns na Europa. E isso permitiu conhecer muitas partes aí do corpo humano, a questão das proporções entre as partes do corpo humano. E os artistas da época pegavam esse conhecimento e usavam esse conhecimento na hora de produzirem as suas obras de arte. As pinturas produzidas no período do Renascimento se valiam também das técnicas de profundidade, perspectiva, 3 dimensões. Usavam também a geometria na hora de compor os espaços, as imagens que iam ser produzidas e também aí faziam uso de variações de cor, luz e sombra. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, não tem problema. Claro, tudo isso é um pouco teórico e um pouco abstrato. Por isso, a melhor forma da gente compreender as características da arte renascentista é analisando alguns exemplos de obras de arte produzidas no período. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Essa imagem que vocês estão vendo no slide agora é uma reprodução da pintura O Nascimento de Vênus, produzida pelo Sandro Botticelli. Percebam que essa imagem possui algumas características marcantes. Entre elas, nós temos aí a representação da nudez humana. Então, a figura da deusa Vênus aparece nua na pintura. Como nós vimos, era uma característica marcante da arte renascentista. E percebam também que a deusa Vênus, o vento Zéfiro, a representação aí de Flora num dos cantos do quadro, no canto direito, que era uma das horas, uma das deusas das estações. Na verdade, essas figuras que aparecem na pintura fazem referência à cultura da antiguidade clássica. Vênus, por exemplo, na mitologia romana, era a deusa do amor. Lembrem-se que a retomada de elementos culturais da antiguidade clássica foi uma das características do Renascimento cultural. Então, a presença de elementos da antiguidade, juntamente aí com a representação da nudez humana, são características dessa pintura que remetem, portanto, a aspectos aí da arte renascentista. Eu comentei agora há pouco que as técnicas de profundidade, 3 dimensões, eram muito usadas no período aí do Renascimento cultural por parte dos pintores da época. Se você não entendeu muito bem o que é isso, agora você vai compreender a partir das imagens que eu vou mostrar. Observem essa imagem que está aparecendo no slide agora. Nós temos aí uma representação do Arcanjo Gabriel junto com a Virgem Maria, que é um episódio conhecido na Bíblia como o da Anunciação. Esse tipo de imagem, que na verdade eu retirei de uma encadernação em bordado do século XIV, é um tipo de imagem que era muito comum durante o período medieval. Vejam como que essa imagem foi produzida, basicamente a partir da noção de 2 dimensões. Ela parece chapada, ela não passa a ideia de profundidade. Percebam que a pintura produzida durante o Renascimento cultural vai provocar uma alteração nisso. Comparem essa imagem que está aparecendo no slide com essa outra que está aparecendo agora e que é uma pintura produzida no âmbito da cultura do Renascimento. Tá? Essa pintura nova que está aparecendo no slide agora também foi produzida no século XV e ela retrata o mesmo episódio narrado na Bíblia, o episódio da Anunciação. Percebam a diferença da arte renascentista, que é essa imagem indicada por essa seta na cor branca, em comparação com a arte produzida no período medieval. Na arte renascentista, as pinturas muitas vezes trabalhavam com essa noção de profundidade. Observem que quando nós observamos esse quadro, essa pintura, nós temos a sensação de que o ambiente retratado na tela parece se prolongar em direção
ao fundo da tela. Claro, nós temos aqui todo um trabalho de cor, luz, sombra, que favorece essa percepção de profundidade no quadro. Então a comparação entre essas duas imagens dá um pouco da dimensão das diferenças entre a arte produzida no período medieval e a arte produzida no período renascentista. Então percebam que as técnicas de representação de pintura, né, foram bastante modificadas aí durante o período do Renascimento. Ainda sobre a noção de profundidade na pintura renascentista, eu tenho aqui um outro exemplo. Observem essa imagem que está aparecendo no slide agora. É a pintura Escola de Atenas, produzida pelo Rafael Sanzio, e aqui nós também temos a noção de profundidade. Reparem que, quando nós observamos essa pintura, o ambiente retratado nela parece se prolongar em direção ao fundo da pintura. Então nós temos aqui uma noção de 3 dimensões realmente. E nós temos aqui também, novamente, né, a referência à cultura aí da antiguidade clássica. Essas figuras que estão representadas na pintura são personagens, são pensadores da antiguidade clássica, especialmente da Grécia Antiga. As 2 figuras que aparecem no centro, por exemplo, são Platão, que aparece à esquerda, vestido de vermelho, e o Aristóteles, que aparece à direita, vestido de azul. Então vejam que, para além da técnica da profundidade das 3 dimensões, com um trabalho claramente baseado na geometria, percebam que há na pintura uma certa simetria no ambiente retratado, né? Quer dizer, existe aqui uma concepção que é geométrica, a partir da qual foi feita a pintura. Para além disso, nós temos aí a referência à cultura da antiguidade clássica. Quer dizer, é uma pintura que mostra, né, características aí do período do Renascimento cultural. Ainda sobre o uso da geometria na composição de obras de arte no período, vale a pena a gente dar uma olhada na pintura A Virgem das Rochas, produzida por Leonardo da Vinci, né, um dos grandes expoentes aí do período do Renascimento cultural. Percebam que, na hora de produzir essa pintura, o artista se valeu da geometria. Quer ver onde ele usou a geometria? Se nós imaginarmos linhas ligando as figuras que aparecem na imagem, nós vamos ter aqui justamente a forma de uma pirâmide. Ou seja, a partir da composição geométrica em pirâmide, o Leonardo da Vinci pintou as figuras que estão aí retratadas nessa pintura. Quanto à variação de cor, luz, sombra e também profundidade, vale a pena dar uma olhada na pintura O Casal Arnolfini, que foi aí produzida pelo artista Jan van Eyck, que vocês estão vendo no slide. Percebam que os personagens, as figuras, né, que aparecem retratadas nessa pintura, eles se encontram em um ambiente e o artista fez todo um uso de luz e sombra para compor a imagem geral da pintura. Então nós temos ali o que parece ser uma janela à esquerda, que é por onde entra a luz, e nós temos aí espaços, né, nesse ambiente que não estão tão bem iluminados. E aí nessa variação de luz e sombra, o artista pintou as 2 figuras que aparecem na tela. Aqui nessa reprodução que vocês estão vendo neste vídeo, talvez não seja possível perceber, mas na pintura, no espelho que aparece lá no fundo, nós podemos ver a cena vista por trás, né? O espelho reflete a cena vista por trás. Então, uma pintura com muitos detalhes, né? E que é talvez uma das pinturas mais conhecidas, produzidas no período do Renascimento e que foi feita, né, com essa técnica aí da variação de cor, luz e sombra, como eu comentei no início do vídeo. A essa altura do campeonato, vocês devem estar se perguntando: professor, como que esses artistas do período do Renascimento trabalhavam? Como que eles tinham recursos para comprar os materiais, as tintas, os materiais que eles usavam para produzir a sua arte? Bem, na época, pessoal, era comum que muitas pessoas que tinham dinheiro, que tinham recursos financeiros, patrocinavam alguns artistas. É aqui que nós temos a figura dos chamados mecenas. Os mecenas eram pessoas que no período do Renascimento patrocinavam os artistas.
eram pessoas que tinham recursos financeiros para isso. Geralmente eram pessoas ricas, né? Comerciantes, enfim. Então o que acontecia muitas vezes? O sujeito que tinha dinheiro, ele pagava para um artista produzir uma pintura, uma escultura, ele encomendava uma obra de arte junto a um artista. A própria Igreja Católica, na hora de construir ou reformar alguns templos religiosos, alguns edifícios que pertenciam a ela na época, acabou contratando alguns artistas renascentistas também, até porque esses artistas na época eram reconhecidos por seu talento, por sua capacidade de produzir grandes obras de arte. O caso do pintor Michelangelo é interessante nesse sentido. Michelangelo, por exemplo, foi contratado pela Igreja Católica para pintar o teto da Capela Sistina. A respeito desse episódio, existe um filme muito interessante, né? Vocês inclusive estão vendo aí no slide, chamado Agonia e Êxtase. É um filme um pouquinho antigo, é da década de 60, dirigido pelo Carol Reed, e esse filme conta justamente a história de quando Michelangelo foi contratado pela igreja para pintar o teto da Capela Sistina. E é muito interessante porque na narrativa do filme nós temos uma série de conflitos, uma série de atritos entre o artista de um lado e o Papa Júlio II do outro. Por quê? Porque o Papa, juntamente com outras pessoas ligadas à Igreja Católica, não concordava com todas as decisões tomadas pelo artista Michelangelo na hora de pintar o teto da Capela Sistina. O teto da Capela Sistina, que vocês estão vendo agora nessa imagem, ele traz uma série de figuras, ele traz uma série de personagens que fazem referência a episódios narrados na Bíblia. E muitas dessas figuras, quando Michelangelo as pintou, ele as pintou nuas, sem roupas. E essa representação da nudez humana não agradou todo mundo na época. Então, voltando ao filme, né, o filme Agonia e Êxtase, é interessante porque o filme mostra justamente os atritos entre o artista de um lado e quem estava patrocinando a arte dele do outro, né? Então, a partir do filme, nós podemos fazer uma discussão a respeito de como que era a relação dos pintores da época do Renascimento, dos artistas renascentistas, com os seus patrocinadores, com os mecenas. Essa relação entre o artista e quem está bancando o artista nem sempre é uma relação muito tranquila e livre de conflitos. Esse filme é um grande filme, vale muito a pena assistir, sobretudo porque nós temos aí dois grandes atores, o Charlton Heston e o Rex Harrison, que interpretam respectivamente o Michelangelo e o Papa Júlio II, e esses dois atores, eles estão assim fabulosos nesse filme, eles entregam realmente grandes interpretações, grandes atuações no momento aí, né, em que essa obra cinematográfica foi produzida. E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouco sobre a arte renascentista, sobre as características da arte produzida no período do Renascimento. Se esse vídeo foi útil, deixa o like, aproveita, se inscreve também no canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!